Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus nos guarde e nos fortaleça nesse dia tão maravilhoso, que você tenha um dia que supere todas as suas expectativas. Amém? Aqui é o pastor Clodoaldo, nas nossas devocionais da Bíblia, capítulo por capítulo. Fazemos isso todos os dias, às 6 horas da manhã. A gente reflete na palavra do Senhor num capítulo, resumimos um capítulo, citamos determinado versículo e assim encontramos uma mensagem e depois a gente ora, buscando assim a presença do Senhor. Vamos lá, a nossa devocional de hoje tem o tema do seguinte: consagrado ao Senhor. O texto que vamos ler está em Josué, capítulo 6, versículo 17 a 18. Olha o que diz: a cidade, com tudo o que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela e com sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Amados irmãos e irmãs, Deus abençoou a Josué e ao povo de Israel, dando estratégias e forças para destruírem a cidade de Jericó. Mas o Senhor pediu a cidade para si, pediu todos os objetos para ele, para o seu tesouro. E foi bem claro com os filhos de Israel, dizendo que era tudo consagrado ao Senhor e que ninguém poderia se apossar de nada, senão iria acontecer destruição e desgraça no acampamento do povo de Israel. Diante de tal situação, vem uma pergunta ao nosso coração: por que o Senhor queria tudo isso para ele? A resposta é que Deus não precisa de nada, nem de ouro e nem de prata, mas o que ele queria do povo de Israel era a sua obediência. Por isso ele ordenou que eles consagrassem a ele aquelas coisas materiais. Era um teste para ver até quando os seus filhos seriam capazes de ver e de não tocar e nem mesmo pegar. Quando algo é consagrado a Deus, não é correto colocarmos a mão para pegarmos e fazer outra coisa. Até porque o Senhor sabe o que está pedindo e fazendo, e Ele é o Senhor da nossa vida. E se Ele é o Senhor, então nós devemos obedecer. Deus sabe que somos muito tentados por coisas materiais, elas enchem os nossos olhos e às vezes nos dá o desejo de possuí-las, né? Então é por isso que ele nos testa em todas essas situações. E ele não quer filhos que sejam ladrões ou roubadores daquilo que não pertence a eles. A Bíblia fala-nos disso com relação aos dízimos e ofertas. Ela nos ensina que quem retém essas bênçãos são roubadores da casa do Senhor, roubadores do próprio Deus. A gente pode ver isso em Malaquias, no capítulo 3, a partir do versículo 10, que começa dizendo assim: roubará o homem a Deus? Olha só, a palavra é muito forte, né? E com isso, as pessoas que fazem esse tipo de coisa sempre vão trazer maldições para suas vidas, para famílias e até para um coletivo ao seu redor, como a cidade e até mesmo a nação. Nesse mesmo texto, o Senhor diz para o povo: com maldição sois amaldiçoados. Você já havia pensado nisso? Por que Deus pede fidelidade em dízimos e ofertas, sendo que ele não precisa de nada disso? É porque ele quer ver onde está o nosso coração, se está nas coisas materiais ou se o nosso coração está na confiança do Deus Todo-Poderoso, que nos pede para contribuirmos para a salvação de vidas aqui nessa terra. Talvez você esteja pensando o seguinte, né? Mas a salvação não custa nada, ela é de graça. E você está certo, é isso mesmo. A salvação de nossas vidas é de graça. Não precisamos e nem mesmo conseguiríamos pagar pela salvação. Você só precisa pensar em mais uma coisa, que a obra de Deus de fazer seu nome conhecido através da igreja custa recursos, precisa de investimento, precisa de dinheiro.
Deus sempre usa pessoas para prover esses recursos para a sua obra. Eu até digo sempre na igreja assim, se você não der, Deus vai levantar outra pessoa para dar, né? E a gente sabe que Deus mesmo poderia fazer essa obra sozinho, né? Ele poderia aparecer num alto e sublime lugar, assim como o sol aparece todos os dias, e falar para as pessoas, olha, eu sou Deus e quero que vocês acreditem em mim. Mas Deus não quis assim. Deus resolveu contar conosco. E uma igreja é onde o povo se congrega para adorar, para cultuar ao Senhor, para servir a Deus, para ensinar o caminho do Evangelho às crianças. Uma igreja é para edificar as pessoas que são chamadas de o corpo de Cristo. E tudo isso, meus irmãos, demanda recursos, não é? A igreja precisa, às vezes, pagar o aluguel, pagar as contas, né? Tem gente que acha que a igreja não precisa pagar nada. A igreja tem pessoas que dependem do recurso, as pessoas que limpam, os sacerdotes, às vezes os pastores, né? Que não têm trabalho fora, mas dependem do recurso da igreja. Então, tudo isso a igreja precisa. Seria muito bom se não precisasse de dinheiro, mas precisa. E quem é convertido ao Senhor, quem é discípulo de Cristo, sabe que não há obrigação em darmos ofertas ou sermos dizimistas, mas sim há um reconhecimento, um amor e um sentimento de um privilégio de poder contribuir com a obra da salvação de vidas. Então a gente tem que estar alerta a tudo aquilo que nós consagramos ao Senhor ou ao que Ele nos pediu para que seja dele. Sejam dízimos, seja também os nossos filhos, as nossas famílias, inclusive, principalmente a nossa vida, o nosso tempo e os nossos esforços. Não podemos passar uma vida aqui na terra pensando que tudo que temos é nosso. Não, tudo é do Senhor. Foi assim que Davi o entendeu quando falou o seguinte: tudo vem de ti, Senhor. Então, irmão, se tudo vem de Deus, então tudo é dele, tudo é para ele. Precisamos conhecer a palavra e, em oração, termos discernimento se não estamos roubando nada do Senhor, se não estamos tocando naquilo que é consagrado a Deus. Ele é um Deus amoroso, é um Pai muito bondoso, mas nenhum pai vai ter paciência para o resto da vida com um filho que o rouba ou um filho que é ladrão. Não podemos roubar nada do Senhor, nem nas finanças. Repare bem, não estou falando só de dízimo, só de dinheiro. Então eu não posso roubar nada de Deus, nem nas finanças, nem no meu tempo, nem na nossa inteligência e capacidade. É verdade. Tem gente que rouba isso de Deus. Às vezes você tem tempo e não gasta ele servindo a Deus. Você tem inteligência, capacidade e talento e você só emprega para você ou para outras pessoas, mas não emprega isso para Deus. Não podemos roubar do Senhor na nossa família, porque tudo veio de Deus e tudo que é do Senhor nós precisamos deixar em suas mãos. Por quê? Porque Ele multiplicará a sementeira e nos trará uma rica e abundante colheita para a glória do seu nome. Amém? Que Deus nos ensine a sua fidelidade, a separarmos tudo aquilo que é consagrado para Deus, do nosso tempo, da nossa vida, dos nossos esforços, do nosso talento, da nossa inteligência, da nossa capacidade e até mesmo das nossas finanças. Amém? Consagre ao Senhor e não toque naquilo que é de Deus. Vamos orar, fique com a gente até o final, porque nós vamos também colocar diante de Deus as nossas petições. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, viemos orar neste momento, na autoridade do nome do Senhor Jesus, e pedir ao Senhor que venha, Deus, nos ajudar, nos abençoar, a não tocarmos em nada que é do Senhor, assim como o Senhor pediu para que o povo consagrasse tudo de Jericó ao Senhor, não pegasse em nada, não tocasse em nada, o Senhor assim exigindo uma obediência dos teus filhos. Ajuda-nos, ó Pai, a termos também essa obediência, a termos também esse discernimento e não tocarmos em nada que é consagrado ao Senhor. As nossas finanças, o nosso tempo, o nosso trabalho, os nossos filhos, a nossa família, o nosso casamento é do Senhor e nós não podemos tocar de forma errada, ó Deus, pegando aquilo que não é nosso ou roubando, pensando em roubar
algo do Senhor ou de alguém. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos ajudar nesse entendimento, que é um privilégio para nós participarmos da obra do Senhor aqui nessa terra, contribuindo, ajudando, Pai, seja a igreja, seja outras pessoas, com o nosso talento, com o nosso dinheiro, com o nosso tempo, com a nossa adoração e com o nosso testemunho de vida. Nos ajude a proclamar a grandeza do seu nome, Pai, e honrar ao Senhor e a sua obra, e fazer-nos entender, Pai, por favor, nós te pedimos isso, que é um privilégio para nós ofertarmos, devolvermos o nosso dízimo, meu Pai. Isso não é uma obrigação, não é pagar pela salvação, mas é um privilégio, é uma alegria, é um prazer nós fazermos isso para a glória, honra e louvor do teu santo nome. Em nome de Jesus. Pai, nós também viemos colocar diante do Senhor os nossos pedidos de oração. Todos os irmãos e irmãs que têm pedido, que têm clamado a Deus, que têm ajoelhado aí à beira da sua cama pelas noites, meu Pai, clamando, pedindo ao Senhor, oh Deus, eu te peço, ouve o clamor e a oração dessa pessoa. Assim como disse o salmista no Salmo 40, que ele disse, Deus vendo o Senhor, que o Senhor inclina os seus ouvidos para nós e ouve a nossa oração. O Senhor tira os nossos pés da lama e firma os nossos passos sobre a rocha, né, Pai? O Senhor é um Deus maravilhoso que inclina-se para ouvir a oração dos teus filhos. Então, Pai, nos ajude a esperarmos e confiarmos em Ti. Coloco diante de Ti essa pessoa que está enferma, esse irmão que está atribulado, atormentado de alma, de espírito, ó Deus, quem sabe pensando, meu Pai, em fazer uma loucura, ajuda, meu Pai, a vida dessa pessoa, tira todo o pensamento errado do coração dele ou dela, ajuda essa família a se voltar para o Senhor, todas as pessoas que estão com problemas no seu casamento, ó Deus, que o Senhor possa estar ajudando, o Senhor possa estar dando uma luz, dando uma direção, pessoas que estão com problema com os filhos, com problemas financeiros, meu Pai, com problemas de ordem espiritual. Jesus, ajuda os teus filhos, meu Pai. O Senhor conhece as nossas petições, o Senhor conhece as nossas necessidades antes mesmo de falarmos, antes que a palavra chegue à nossa língua, o Senhor já sabe do que precisamos. Então nós te pedimos isso, colocamos as nossas causas diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Dê uma solução, dê uma direção para esse meu irmão que está desesperado, sem saber o que fazer com esse problema tão grande que apareceu para ele, Pai. Dá uma luz, dá uma direção, envia pessoas, Pai, para ajudar, para esclarecer, para dar direção para o teu filho e para ajudá-lo nessa hora que ele tanto está precisando, ou ela também, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, confiados no teu poder, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, irmãos. Que bom, né? Que prazer é a gente poder orar e descansar no Senhor. A Bíblia fala sobre isso. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, que o mais ele fará. Eu sou o pastor Clodoaldo. Todos os dias às 6 horas da manhã, a gente coloca aí as nossas orações, as reflexões da palavra para a gente aprender e também assim orarmos na nossa corrente de fé e de oração. Não perca, participe conosco todos os dias, dá uma força para o nosso canal lá do YouTube, curta lá no Facebook e no Instagram também e, por favor, compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas que você puder. Grande abraço para você. Deus te abençoe. Tenha um lindo e maravilhoso dia. Eu desejo a você a paz do Senhor Jesus.